Olá, boa tarde. Vamos iniciando aqui a live com o José D'Amico, né? Oi, Jesse, tudo bem? Tudo bom? Tudo certo? Tudo certo. Muito bom te encontrar aqui. Opa, maravilha. Demorou um pouquinho, né, Jesse? É, até o que estava pensando, né? Que nunca tive aula contigo, né? E agora vai ser uma baita aula que não só eu, mas como todos que vão assistir vão ter, né? Acho que Não sei, é não o sei se momento. uma aula, uma conversa boa, assim. É uma conversa boa, isso. Bom, eu sou o Jesse, né? Administro aqui a Psicodecolonial, Colonial, sou formado pela URGS. E estou no mestrado agora em psicossocial. Aí, se tu puder te apresentar, Dani. Tá bem? Tu quer esperar um pouquinho o pessoal entrar, não? Tu que sabe. Tu tem até as 18. Mas podemos esperar, né? Eu gosto sempre de fazer as coisas meio em ponto. Tem gente pedindo o link, ô Jesse. Como é que faz? Tu consegue me colocar no WhatsApp? Não. Deixa eu ver aqui. É, Não sei se eu sair daqui, eu Não, vou assim, sair da live. psicodecolonial, né, a página. Isso, é. Tem o link na página. E para ele. Ah, tá. Pausou aqui quando eu saí? Não, eu tô aqui. Ah, tá. Mas Então, eu vou te me mandei ali também. apresentar. Tá, não, beleza. Sou José D'Amico, sou professor do Departamento de Psicanálise e Psicopatologia da URGS, do Instituto de Psicologia e do PPG de Psicanálise, Clínica e Cultura. Quero já de antemão agradecer ao Jesse, né, e essa possibilidade da gente conversar aqui um pouco. Né? E Obrigado eu gostaria. pelo convite, que eu demorei a atender, Jesse, porque acho que talvez interessante dizer que eu defendo a necessidade da calma para o pensamento, né? Que a gente pense com calma, né? Não saia só falando. Né? Então, acho que está numa boa hora para eu ensaiar aqui algumas ideias, né? Que vão fundamentar meu pós-doc, né? E das coisas que eu venho pensando nesses últimos anos, né? Desde que antes mesmo de teres me convidado. Né? Então, acho que vem numa boa hora. Ah, fico feliz, então. E eu gostaria que tu começasse, então, fazendo uma introdução a respeito da psicanálise, né? De, da sua importância, assim, né, enquanto clínica, tanto na clínica para psicoterapia, quanto análise de cultura, né? E pudesse também diferenciar, assim, o que seria uma psicanálise colonial e uma psicanálise decolonial, seria bem interessante. Então, Jess, eu acho que o que eu vou propor hoje aqui nessa nossa conversa é de tentar aproximar, construir uma certa ideia do que seria um giro decolonial na psicanálise. Né? Acho que a ideia da psicanálise freudo-lacaniana, e todo mundo, imagino que a maioria das pessoas que vão nos acompanhar já sabem, já conhecem, né?
Mas eu acho que talvez seja interessante a gente pensar num certo giro decolonial. E aí, nessa medida, eu acho que preciso dizer que meu ponto de partida é a ideia de que a questão fundamental do racismo hoje é a questão do fim do mundo. E aí eu espero que ao longo dessa proposição que eu vou fazer, muito abraçado no Viveiros de Castro, né, na formulação que ele faz do perspectivismo ameríndio, né, como uma alternativa para esse fim de mundo, ou pelo menos do campo do que eu entendo que seja obrigação de um pesquisador, de um professor na universidade. Porque, obviamente, há outros modos de fazer disputa, de estar num certo campo aí, né, em relação à temática do racismo, que tem o nível da denúncia, né, tem o nível da luta política, né, mas o que a gente pode fazer em termos da psicanálise? E uma amiga, colega, foi uma professora, certamente, a professora Sandra, me alertou, né, para prestar atenção no livro esse, né, da Danton, aí, né, das clínicas públicas de Freud. E nesse livro, acho que boa parte dos psicanalistas tem se dedicado a olhar para esse livro a partir dessa ideia das clínicas públicas, da psicanálise na praça, da psicanálise nas margens, na periferia, etc., né? Mas logo nos primeiros capítulos, talvez o que eu diria que seja central para o livro, alertado aí pela Sandra, foi de que a psicanálise, em algum momento, se aparta da política. Por questões de sobrevivência, por questões de corporação mesmo, né, dessa ideia da psicanálise ser universal, da psicanálise, né, se espalhar pelo planeta, né, para a sobrevivência dela e tal, então ela se aparta da política. Mas isso a gente sabe que se apartar da política é algo bem entre aspas, né? Porque não há neutralidade, né? Então, nesse sentido, me parece que, e eu queria afirmar bem com essas duas posições iniciais, uma, né? O racismo tem a ver com o fim do mundo, e o segundo, essa posição aparentemente apolítica da psicanálise, para poder pensar um giro decolonial. E para isso eu quero lembrar que tenho dito, e posso dizer com mais propriedade hoje, que o Freud, nas suas obras sociais, aí, né, ele, inclusive, cita uma frase que é do Plauto e que está, né, do Plauto lá, 254 a 184 a.C., que é, em latim, né, lupus est homo homini lupus. O homem é o lobo do homem. Bueno, né? Ou seja, o Freud ali marca uma posição de filiação ao contratualismo, ao robesianismo, né? Que tem Kel Hobbes, John Locke, Rousseau, né? E isso não me parece pouca coisa, né? Isso vai impactar no conjunto da formulação do pensamento freudiano. E nisso, chamar a atenção que os mitos colonizadores da modernidade, eles têm uma função totalizante, né? Que marca uma origem ahistórica, que nega os conflitos, a complexidade, e isso oferece uma dissimulação conveniente aos interesses de dominação. Né? Por exemplo, o mito da acumulação originária tem em torno uma figura ideológica central que é o empreendedor. Né? E ele serve a um só tempo para simular a força assassina da origem da acumulação, bem como autorizar na medida em que dissimula o gesto assassino.
Então, isso está no Mal-Estar da Cultura, está no Totem Tabu, né? Então, em todas as obras sociais do Freud. Então, a questão da mitologia é uma questão importante para a gente pensar na psicanálise. Né? E de uma certa filiação a tanto a filosofia como uma certa sociologia. O Lacan não foi diferente. Né? O Lacan dos anos 30 aos anos 50, ele tem uma filiação durkheimiana, né? Portanto, há um certo funcionalismo. E dos anos 50 em diante, ele vai abraçar o Lévi-Strauss. Bom, o que, de certo modo, vai ser fundamental para todas as formulações em termos da linguagem, né, que o Lacan vai fazer. Né? Inclusive a própria ideia de inconsciente estruturado como linguagem. E, bom, tá bem, né? Eu não quero ser anacrônico aqui no sentido de fazer crítica, né, a Freud e a Lacan, mas o fato é que nenhum deles olhou para algo que para nós hoje é central, para parte, né, do pensamento hoje crítico, né, toma como centralidade o racismo. Bom, o fato é que eles não olham para isso. Bueno, mas sem ser anacrônico, o que me chama a atenção, e esses dias eu vi um pedaço da entrevista do Haddad ao Caetano Veloso na mídia Ninja, né? E a coincidência disso é que o Haddad lança um livro chamado O Terceiro Excluído, que é central para a formulação da ideia, que é uma ideia aristotélica, né? A é igual a B, A é diferente de B, portanto, este terceiro estaria excluído, porque não há nada que possa ser diferente, né? É A igual a B ou A diferente de B. Né? Não tem uma outra variável possível. Então, eu não li o livro do Haddad, mas o Caetano pergunta para ele sobre qual seria o impacto da obra dele e tal, em termos da política e tal, né? E o Haddad responde dizendo, olha, não sei qual seria o impacto, mas o fato é que a esquerda tem um desafio. E vou dizer com as minhas palavras, não com a do Haddad, né? Que é por que se manter em relação a toda uma filosofia, uma sociologia moderna e tal, olhar para isso, né, sem mexer nisso que esses autores fizeram ao longo do tempo. E ele pergunta, bom, o que seria, se a gente pegasse qualquer pensador desses, né, falecido, e colocasse os problemas que nós temos no contemporâneo hoje? Então, seria onde o Freud estaria nesse momento, o que ele estaria pensando sobre os problemas que estão colocados para o contemporâneo hoje? O que Lacan estaria pensando nos problemas que estão sendo colocados hoje? A psicanálise tradicionalmente não mata os pais, né? Mas mata os tios, mata aqueles que não estão dentro de um certo escopo. Então, o desafio de um giro decolonial tem a ver com isso, né? Com a gente colocar novos problemas e, portanto, buscar novas respostas, porque senão nós não vamos estar, de modo algum, avançando. Então, há uma tendência nesses campos, e principalmente a quem pertence às instituições, e essa é uma liberdade que eu tenho, né, de não estar numa instituição psicanalítica formalmente, né, que eu não tenho que me definir como lacaniano, como freudiano, como bioniano, como kleiniano, etc, etc. Né? Então, essa me dá liberdade para que a gente possa pensar nisso, né? De um modo mais livre e, portanto, propor outros problemas. Né? Que, de fato, me parece que essa é a nossa obrigação na universidade, né? Se colocar outros problemas. E aí eu vou propor uma certa anamnese, né?
para falar dessa ideia do perspectivismo, porque eu sempre achei muito interessante, né, desde que comecei a estudar, e me lembro de perguntar para o Manuel e para algumas pessoas que conhecem muito bem a obra do Lévi-Strauss, por que que não ninguém da psicanálise praticamente foi trabalhar com Viveiros de Castro? Porque, afinal de contas, o próprio Lévi-Strauss disse em mais de uma ocasião que o futuro da disciplina antropológica seria o Viveiros de Castro. E acho que a gente tem algumas respostas para isso, né? Bueno, em todo caso, o Viveiros de Castro não é unanimidade nem na antropologia. E também quero falar um pouquinho disso, né? Em todo caso, o Viveiros de Castro vai definir o perspectivismo como a arte de dar o mesmo nome para coisas diferentes. E o mito, ele faz uma brincadeira com essa ideia do mito, assim, que o mito se resolve o mito a partir de um outro problema, né? Mostrando que ele é análogo a um outro problema. É tipo uma resposta, é que nem tal coisa, né? Então, tu fala de um mito e tu vai dizer, não, é que nem tal coisa, né? Esse é um jeito, né? E aí eu acho que essa é talvez a coisa mais interessante do trabalho intelectual, que ideia que a gente utiliza para pensar as ideias dos outros. No meu caso, por eu ser um homem negro, ter sobrevivido sempre nas margens, né? Tá meio sempre na corda bamba, né? Me interessa pegar os aspectos mais estranhos e radicais das ideias dos outros e torná-las ainda mais estranhas e radicais. Porque a tendência que eu estava falando justamente da psicanálise institucional é poder acomodar essas coisas, né? Uma certa garantia, né? E aí não há nenhuma crítica direta, e sim um pouco da gente entender o lugar de cada um, né? No meu caso, é de torná-la ainda mais radical, né? E aí, bem falonianamente, me parece que a tarefa é de fazer uma insurreição assim, a mais magistral possível no discurso metropolitano. É interessante que as críticas ao próprio perspectivismo, eu poderia dizer nietzscheanamente, né, tem a ver com uma certa psicologia dos afetos vis, né? Tem mais a ver com colonialismo do tipo, poxa vida, agora a gente não pode mais falar mal dos índios. É interessante, porque é isso, né? Um sujeito que está abrigado no seio da antropologia, o que ele chama de antropologia contemporânea, o exercício que ele faz é de fazer uma contra-antropologia. E é o que eu estou propondo fazer nesse giro decolonial da psicanálise, né? Uma contra-psicanálise. O Juan Pavón Cuéllar, né, que é um psicanalista mexicano, num evento da Red Paul, uma comunicação que é bem interessante, mas eu diria que ele também fez isso que eu estou criticando, né? Que é, no fim, sustentar mais o discurso freudiano e lacaniano do que criticá-lo, né? Ele não foi a radicalidade. Mas ele diz algo no início, a primeira frase talvez seja mais interessante, que ele diz, bom, se trata de se descolonizar da psicanálise ou descolonizar a psicanálise. Portanto, um projeto que não é só meu, eu imagino que muita gente no mundo, porque essa é uma coisa bem Foucaultiana, vai dizer que se trata de condições de possibilidade. Eu estar pensando isso aqui quer dizer que muitas pessoas em várias partes estão, né? Porque isso só é possível pensar nesse tempo. Então, se trata de fazer, no meu caso, propor um giro decolonial da psicanálise, ou seja, uma contra-psicanálise. Porque, de um certo ponto de vista, e a ciência antropológica ela é muito fecunda nisso, ela serviu aos interesses estatais.
Tem uma perguntinha aí, mas eu espero responder, viu, Lar Viajante, ao longo aí da conversa. Tá? E nesse sentido, quando eu faço essa relação do Freud, Freud robesiano, contratualista, do Lacan, durkheimiano, do Lacan levi-straussiano, eu estou apontando que tem uma psicanálise que é estatal. No sentido de uma contraposição ao trabalho do Pierre Clastes, Sociedade contra o Estado. Ou seja, se trata de um trabalho de uma psicanálise contra o estado do pensamento no pensamento. E aí, bom, o ponto de vista do inimigo é muito interessante para isso. Então, essa anamnese que eu quero fazer é uma certa ideia que vem desta antropologia perspectivista, de uma antropologia do devir outro. Ou seja, só me interessa aquilo que não é meu. E é interessante, porque essa é uma formulação do Oswald de Andrade. Né? É uma máxima oswaldiana do manifesto antropofágico. E aí tem uma certa economia pronominal que assume o ponto de vista do inimigo. Porque na nossa economia mais tradicional, o pronome que a gente mais usa é eu e nós. Tanto que a gente tem escrito, falado sobre coisas aí do narcisismo, né? Presente não só na branquitude, mas na psicanálise como um todo. Perspectivismo, que é essa palavra complicada, ele nasce das canções de guerra dos arauetés e não de xamanismo, como a maioria das pessoas pensa, né? Mas a verdade é que elas não são tão separáveis, né? Uma vez que os deuses, né, são inimigos e ao mesmo tempo eles são ideais de ego, com o qual a comunicação se faz por meio do xamanismo. Porque o xamã, ele é um diplomata, né? Ele é um tradutor. Ou seja, a metafísica perspectivista, que fundava, por meio daquilo que Vieira de Castro chamou de uma economia simbólica da alteridade. Ou seja, a procedência do eu enquanto outro. A posição inicial do outro, ou seja, se trata de uma relação. Vejam bem, quando eu falei do A igual a B, A é diferente de B, é uma posição de exclusão. Para os povos indígenas, se trata de uma relação. E aí ele formula em termos de slogan, que é muito mais complexo do que eu vou conseguir dizer agora, mas ele vai dizer, os animais não são gente. Aliás, os animais são gente. Ou simplesmente podemos dizer que a relação entre humanos e extra-humanos é problemática do ponto de vista indígena. E o que ele faz com isso? Ele dá um chute na metafísica ocidental, da oposição natureza-cultura, que rege todo o pensamento ocidental. Por isso, uma contra-antropologia ou uma contra-sociologia, e por que não pensar uma contra-psicanálise. Porque o que dá razão ao antropoceno, né, que é essa destruição do planeta, é a metafísica ocidental. E se a gente pode dizer que Freud e Lacan estão dentro da metafísica ocidental, é preciso fazer uma contraposição a isso. Portanto, essa ideia, né, no final das contas, é uma proposição que a gente deveria fazer a máquina, esse motor da metafísica ocidental que está... O problema é as ligações que entram, né? Está parado há anos, seja num funcionalismo de esquerda ou de direita. Ou seja, ele não se mexe, é como se fosse um calhambeque, com o motor ligado e não se mexe. E as disciplinas das ciências humanas são mais ou menos isso, né? Uma espécie de calhambeque com esse motor parado. O meu esforço é de tentar andar um pouquinho para frente.
e eu não tenho dúvidas, e já temos vestígio disso, né? Que vai ter muita gente ao redor do mundo ocidental querendo puxar a marcha ré. Assim que esse calhambeque sai do ponto morto. Vide o caso da Elizabeth Rodinesco. Ou seja, qualquer movimento que tenta fazer alguma rasura na metafísica ocidental já vai ter uma tentativa de parar esse carro, de não deixar ele andar ou até andar para trás. Né? Num texto do Lévi-Strauss de 61 para a ONU, ele vai falar das 3 fontes de resistência ao desenvolvimento. Ele não estava se referindo à resistência, né? Eu diria que ele estava mais se referindo à resistência com X. A resistência dos povos ameríndios a uma ideia de desenvolvimento. Eu vou falar de 2, tá? Um era um desejo de unidade. Né? Para esses povos, ou seja, a unificação, ou seja, a negação da separação entre sociedade e uma instância que unifique transcendentemente, precedendo a posição classitriana, para esse desejo de unidade. Ou seja, essa própria ideia, né, do Leviatã, né, de uma multidão que precisava ser governada, né, e que, portanto, traduz essa ideia de transcendência, esse povo não quer. Ele vai lembrar de uma anedota, de um caos antropológico, etnográfico, muito interessante, de um povo lá da Nova Guiné, que eu não lembro o nome, que jogava várias partidas de futebol, até que elas terminassem empatadas. O jogo terminava quando conseguisse o empate. Se isso não abala, né, a metafísica ocidental, né? Então, boa parte dessas sociedades aí, elas não têm voto. Toda decisão é unânime. Eles discutem, até ter uma decisão unânime. Quem não concorda, vota com os pés e vai fazer outra aldeia. Em suma, né, não tem polícia nem Estado. Não concorda, vai e constrói outra aldeia. O segundo ponto tem a ver com uma leitura clássica que se faz do Lévi-Strauss, e correta, de certo modo, dessa oposição natureza-cultura, né, que está na base da metafísica ocidental, né, que está na base das hierarquias todas. Né. Por isso que foi possível nomear os negros de negros, né, e de inferiores, de objetos, etc. etc. Né. Está na base dessa relação, dessa oposição natureza-cultura. Só que nesse texto ele dá uma complexificada, né? E isso é que é interessante, que quando mesmo com um autor como Lévi-Strauss, tão lido, tão importante, justamente quando ele permite uma abertura, não é lido. É um texto menor. Ele vai atribuir que mesmo em civilizações modernas, né, as artes da civilização, né, ou seja lá a tecnologia, conjunto de coisas que estão na nossa civilização e tal, diferencia os humanos dos animais e da natureza. Claro que ele esquece aí que mesmo essas artes, né, nos mitos, elas ficam muito claras, elas são obtidas a partir dos animais. Então, dizendo que para muitos povos primitivos, entre aspas, né, povos primitivos, a noção da natureza sempre se apresenta um caráter ambíguo. A natureza ela é pré-cultura e é também subcultura. Mas é, sobretudo, o lugar onde o homem pode entrar em contato com os ancestrais, com os espíritos e com os deuses. De modo que há na noção de natureza um componente sobrenatural. E essa sobrenatureza, né, como ele vai dizer, ela está incontestavelmente acima da cultura, quando a própria natureza está abaixo dela. E isso é interessante, porque isso é o típico pensamento do Lévi-Strauss, né, que quando ele opõe uma coisa a outra, uma das coisas é duas.
Então, para seguir adiante nessa anamnese que eu estou propondo, me parece que é fundamental que a gente assuma uma postura pelo menos, eu falei no início, né, da gente, um pouco do lugar que eu estou falando, tá? Porque, assim, há uma postura, por exemplo, de proteção estatal, né? A gente pode pensar isso na universidade. Então, nós temos a chegada das cotas, os alunos negros e indígenas. Né? Esse é um modo de tomar as coisas. Né? Mas esse modo, vejam bem, vou falar uma coisa arriscada aqui, tá? Mas é desde o lugar que eu me coloco a trabalhar. Né? Porque esse é o lugar, por exemplo, de pensar os indígenas, os povos originários, no nosso mundo. A proteção é necessária, mas é pensar eles no nosso mundo. O que me interessa, para fazer um giro decolonial da psicanálise, é pensar o que pensam os indígenas no seu mundo. Consegue entender isso, Jéssica? Porque eu acho que me parece isso bem importante, viu? Né? Porque antes de pensar e agir sobre os indígenas, quilombolas, etc., seria pensar e agir com eles. Porque senão a gente pensa, a partir de um pessimismo sentimental, os indígenas, né, e os negros estão morrendo, estão sofrendo, etc., etc., né, e eu não estou falando sentimental com nenhum grau pejorativo. Não? Ou a gente entra na lógica assim, do sofrimento e da denúncia. Algo só para te responder ali, né? Mas que eu senti, eu venho da periferia, né? Venho das periferias de Porto Alegre e tal. Mas algo que eu senti, assim, né, nesse impacto foi quando eu estagiei no Boca de Rua, né? Que eu tinha a ideia de que encontrar pessoas passivas ali, né? Com essa ideia do, entre aspas, mendigos, né? Eles odeiam que chamem eles assim. Mas o que encontrei foram sujeitos extremamente politizados, né, e movimentados dentro do seu território, né? Assim como trazendo vários conhecimentos que eu não tinha a mínima ideia e vários saberes que são tão válidos quanto os da academia, né? E que eles articulavam entre si lá, né? Para mim, até tem muito de um quilombismo, assim, no funcionamento do Boca de Rua, né? Então, e agora com as cotas, né, com a entrada de alunos negros, indígenas, pobres, né, eu acho interessante porque tem uma disputa maior de narrativas, né, e até no meu caso eu pude, através da escrevivência, através de uma escrita ficcional, narrar a periferia de onde eu vim e tal, e até os meus contatos com a cidade, né, que é até o prefácio que tu tá escrevendo, né, e logo vai sair um livro, né? Mas eu boto muita fé assim nessa potência de tomar os espaços de poder, mesmo que sejam espaços que nos excluam, né? Mas da gente se inserir nessas lógicas para conseguir desviar, né? Para conseguir, digamos, chegar a vozes a lugares que antes não chegavam, né? Então, temos questões aí que são questões metodológicas mesmo, né, e até epistemológicas para pensar a partir disso, né? Então, mas igual tomando como princípio que seria pensar com, né? Porque as categorias da sociologia e tal, que são tão importantes em termos de retrato da sociedade e tal, elas, para a psicanálise, elas são problemáticas. Gênero, raça, etc. Né? Na medida que a gente precisaria saber. Por isso que eu digo que a antropologia é muito importante para a psicanálise. Saber, de fato, como as pessoas pensam, sentem, expressam.
Porque senão a gente toma essas categorias, elas ficam com funções totalizantes. Eu sou do tempo que ser diferente era bom, né? No entanto, se a gente filosofa muito, vão dizer que eu estou exotizando esses povos, esses grupos, etc. Né? E eu não acho um problema, né? Porque o contrário seria endotizar. Né? É uma espécie de exotização estratégica, né? Então, a posição de quem discorda, de que se mobilize conceitos, né? Principalmente daquilo que eu tenho chamado, bem uma relação com Freud, né? Tem essa história do Freud ter perguntado para ele quem eram os 10 livros, né? Os 10 autores que ele gostava e tal, né? Ele vai dizer que eram 10 amigos. Né? E eu estou dizendo que eu tenho amigos. Né? No campo da filosofia, alguns europeus, inclusive. Né? Já fui criticado por colegas dizendo que eu mobilizo os conceitos de estudiosos europeus. Mas eu diria que esses europeus que eu mobilizo, de certo modo, são europeus que eram europeus, mas, né, pega lá Spinoza, que morreu super jovem, né? Deleuze, etc., né? Foucault, não vejo problema em utilizá-los com meus amigos. Bueno, em todo caso, né, quem critica essas coisas é porque já tem uma posição de antemão. Ou seja, uma filosofia de base que mobiliza. Às vezes não dita, às vezes dita, né? É o marxismo, a fenomenologia, uma filosofia platônica, etc., etc. Ou, por exemplo, se a gente pega aí boa parte das autoras das feministas estadunidenses, né? Estamos falando de uma sociologia pragmática, que tem uma filosofia por trás. Então, o que o Viveiros de Castro vai propor na relação com a filosofia é mostrar sua pura dependência de um certo solo pré-filosófico. Ele não está falando de uma pré-filosófica no sentido filosófico, sim, pré-filosófico no sentido filosófico, e não no sentido histórico-cronológico. Né? Não se trata que é pré porque é anterior. Né? Ou seja, é da onde esse solo, da onde emerge sempre, incompletamente, os temas e conceitos da metafísica ocidental. O solo mítico, em poucas palavras. Né? A ideia dele é tomar a filosofia como transformação moderna do mito. O Lévi-Strauss chegou a fazer alguns ensaios aí pensando nisso na música clássica ou no romance, né? Que guardariam a estrutura do mito e tal, né? Mas ele também esquece que tem um ensaio do Borges, né? Que vai dizer que o primeiro romance ocidental se tornou, pelo menos o personagem se tornou um mito, né? Que é o Dom Quixote. Mas uma forma moderna, isso que ele quer fazer, uma forma moderna da mitologia, ou como uma mutação interna ao regime mítico que caracterizou essa área cultural imensa aí do Mediterrâneo, Grécia, Oriente Médio, etc., que se tornou a exportadora de uma tradição cultural dominante no planeta hoje. Ou seja, produzir uma mutação nos mitos helenísticos, gregos, etc., a partir de um olhar para os mitos ameríndios. E eu estou propondo isso também com os nossos mitos, né? Das expressões litúrgicas, né? Seja do candomblé, seja do que for. Né? Mas há uma diferença nisso. Esses dias eu participei de um evento muito legal do Fora da Asa, que estava o pessoal da Precu, né? Então, lá o que eles estão fazendo, e não há nenhuma crítica, né? Eu tenho uma crítica epistemológica, né? Eles estão fazendo é traduzir esses mitos na perspectiva lacaniana. Em termos da linguagem, claro que tem toda uma recuperação da questão racial, etc. e tal, né? Que eu acho que estou falando aqui nos meus termos, tá? Talvez se fosse... Enquanto conversar com ela, talvez ela te diga uma outra coisa, mas é assim que eu entendi. Do meu ponto de vista, é o desafio para as ciências humanas de aceitar o desafio da metafísica como uma empresa comparativa.
e jogar no campo dela, no seu campo, ou seja, trazendo ela para o campo, fazendo uma contra-psicanálise. E isso é bastante diferente, porque aí não se trata de uma tradução. Porque isso implica uma posição metafísica também, né? Ou seja, um anarquismo radical. Ou então, uma descolonização permanente do pensamento. Porque eu temo com isso, e até a Yasmin está aí, ela me disse isso, né? Assim, medo que isso acabe sendo um instrumento de validação da psicanálise. E quando eu leio aquele texto clássico da Lélia Gonçalves, que ela se utiliza do Lacan, lá, o racismo e sexismo, para mim, ela está me dizendo uma outra coisa. Ela está me dizendo que é impossível, a partir da metafísica ocidental, escutar essa dimensão racial ou outras tantas. É impossível escutar. Porque na sua base está o terceiro excluído, o diferente. Aquele que não tem voz nem nome. Né? Então, quando tu pega um Exu, seja lá o que for, Oxumaré, etc., e tu traduz para isso, tu coloniza isso, pelo menos é assim que eu vi. Né? Mas eu acho que tem que se fazer os exercícios da onde as pessoas acham que tem que fazer e tal. Né? Estou falando da onde eu não quero partir. E aí vem toda uma questão, né, que o perspectivismo não é que ele coloque no centro o corpo. Mas num texto ainda que ele escreveu, quando ele era aluno ainda, ele vai dizer que coloca a corporalidade como categoria central para pensar as cosmologias indígenas, e eu diria afrodiaspóricas. E isso já estava no Lévi-Strauss nas mitológicas, né? Mas são uma vasta discussão sobre a semiótica, sobre esses fluxos corporais. Semiótica material e corporal. Que atravessam os mitos, né? Que contrastam radicalmente com a nossa linguagem jurídico-teleológica, né? Para pensar os mitos, para pensar a sociedade. A sociologia indígena, para o Viveiros, é uma corporalogia. Ou melhor dizendo, ele vai dizer que é uma somatologia. Do soma, né? No qual a linguagem utilizada pelos indígenas para pensar a sociedade humana, ou seja, o maneirismo corporal, é uma linguagem somato-semiótica, ou uma semissemiótica. E não, como para nós, o essencialismo espiritual. Tem que ter a hierarquia ali, né? Entre os homens, que Deus criou o mundo para que sejam servidos pelos animais e pela natureza, né? Que é a base de todas as violências que tu bem trouxeste, né? Mas uma pergunta que eu fiquei tendo aqui, né, Danico, eu acho que também a Laura trouxe ali, né? Que tu pudesse falar mais, assim, como seria essa contra-psicanálise, né? Mas também de como nós poderíamos usar algo de uma psicanálise, né? Porque, querendo ou não, acredito que tu veja validade nela, em algum sentido, né? Mas também de como seria, por exemplo, em quais lugares se poderia usar a contra-psicanálise, com quem, seria utilizada na clínica, como é que seria? Então, é o que eu falei desde o início, né? Não vamos ter pressa. A pressa é inimiga, né, do bom pensamento. Eu ainda não sei a dimensão disso, o que pode acontecer e tal. O fato é que estou tentando apresentar um caminho metodológico. Então, a Eliane Marques, né, da Precu, me disse, não, mas a instituição a qual eu estou vinculada, que é a Precu, trabalha com inconsciente estruturado como linguagem. Me parece, a partir disso que eu acabei de dizer, né, sobre o corpo, né, a somatologia indígena, e que me parece afrodiaspórica está na mesma dimensão, né,
não pode ser mais um inconsciente estruturado como uma linguagem. Então, os dispositivos de escuta, mas uma série deles, por exemplo, sobre a diagnóstica, o Dunker já fez um esforço, né, usando viveiros de Castro, né, mas ele parou por aí, porque eu acho que ele sabia que ia abalar o próprio edifício da psicanálise. Né? Ele tem esse compromisso, eu não tenho nenhum problema em propor alguma coisa que abale esse edifício, ou que faça aquele motor que eu falei daquele Callenbeck andar para uma outra metafísica. Né? O que vai acontecer tem a ver com o nosso tempo, né? Se eu digo que o racismo tem a ver com o fim do mundo, é tentar fazer alguma coisa ou depois do fim do mundo, ou adiar o fim do mundo, como diria o Krenak. Porque senão, e aí eu acho que uma boa parte da psicanálise é de fato uma psicanálise estatal. Tentar avançar um pouquinho, né? Ou seja, boa parte das questões das ciências humanas giram em torno do que esses outros não têm, que os tornam diferentes de nós, né? Será o capitalismo a grande diferença, o individualismo, a racionalidade? Foi na Grécia que tudo começou? Foi em Roma que tudo começou? Foi na Revolução Industrial que tudo começou? E eu não sou afro-perspectivo, afrocentrado, para dizer, não, foi na África, foi no Egito que tudo começou, né? Porque não acho essa uma boa pergunta, né? Foi na Revolução Industrial, né? A linguagem, o trabalho, o interdito, a regra, né? Ou para reunir essa talvez na mãe de todas as diferenças, uma diferença mais antiga e mais tradicional. Será que a alma é imortal? O que nos distingue no resto da criação? Porque é interessante, quem tem né? alma e quem não tem, né? Hã? E quem tem alma e quem não tem, né? É. Que tá no imortal. E essa era uma questão, né? O Viveiros conta uma história lá, não sei se ele conta a partir do Levi-Strauss e tal, mas acho que é a partir do Levi-Strauss, da história do Quevedo, lá de como é que os padres lá, numa determinada época, a pergunta deles era se os índios, né, tinham alma, né? E os índios se perguntavam se os homens tinham corpo. Para os indígenas, né? Isso lá, estou falando de 1500, coisa assim, né? Ou 1700, sei lá. Os indígenas não tinham dúvida de que os homens tinham alma. Eles tinham dúvida se eles tinham corpo. Então, eles tacavam fogo lá nas canoas e tal, com os caras dentro, para ver se putrefavam. Vejam bem, essa é uma questão central, né? Que é a questão do perspectivismo. Há uma outra perspectiva aí de mundo. Então, se o homem é essa que chega por último na criação, mas acha que tem todos os poderes, por exemplo, né? Que é um tema central da mitologia ocidental, né? Ou seja, ele não tem nada de próprio, mas isso parece lhe dar direitos ilimitados. E aí, bom, toda essa crise ecológica é gravíssima, né? Então, eu diria que, em outras palavras, né, que a metafísica ocidental parece a fonte de todos os colonialismos que soubemos inventar. E, para isso, acho que a gente tem que... Oi? E começou com eles, né? Com eles matando a diferença, né? Sim. Então, acho que é contra isso que a gente tem que mudar o problema, mudar a forma de resposta, né? Contra esses grandes divisores, nós e os outros, os humanos, os animais, os ocidentais, não os ocidentais, né? A gente tem que fazer o contrário. O Viveiros de Castro vai falar, né? Proliferar as pequenas multiplicidades. Não o narcisismo das pequenas diferenças, né? Do texto cérebro que o Freud destacou, né? Mas o que a gente poderia chamar de o antinarcisismo das variações infinitesimais. Né?
Não se trata de forma alguma, como lembrou Derrida, de se questionar se isso é pregar uma abolição das fronteiras que separam os humanos dos não-humanos, as pessoas das coisas, os signos do mundo. As fantasias fusionais não estão em questão. Trata-se, de certa maneira, de tornar infinitamente complexa essa linha que separa o humano do não-humano. Que bicho não é gente, até os bichos sabem. Não é preciso ser gente para saber disso. Mas que essa diferença é complexa, isso está sempre em jogo. E o que é essa vulgata, né? Vulgar metafísica ocidental clássica entende como característica do humano é demasiado parecido com o que a antropologia ameríndia, como sendo característica do ocidental, proposição ao não ocidental. É suspeitamente semelhante. Por exemplo, a oposição entre o universo de imagens e o universo de conceitos. Um universo em que os significados são muito contextualizados versus um mundo onde a razão aspira à universalidade. E assim são diferenças absolutamente enriquecedoras, né? E por isso que é preciso dizer que no Ocidente os humanos estão para os animais, assim como os ocidentais estão para os outros. Né? Que é essa relação de hierarquia. O que eu estou sugerindo antes de chegar à resposta que os índios dão a essas questões é que a gente tem duas concepções radicalmente antagônicas, né? Das ciências humanas, na psicanálise, na psicologia, na sociologia. E é preciso escolher. A minha escolha é clara, mas isso não quer dizer que eu acho que seja a única. Né? A gente tem uma imagem, né, do conhecimento das ciências humanas em geral como sendo o resultado da aplicação de conceitos que são extrínsecos ao que estamos estudando. A gente já sabe de antemão, por exemplo, que são relações sociais, cognição, neurose, né? Uma série de conceitos. Né? E a gente pega e tenta preencher ele. A segunda, que é que me interessa mais, que a gente não sabe de antemão quais são os problemas que caracterizam uma determinada sociedade. E esse não saber não é empírico. É um não saber propriamente transcendental, uma ignorância. Eu não sei o que interessa a eles. E isso me parece de uma radicalidade fundamental, né? Então, eu diria, tá, que essa questão da oposição natureza e cultura, né? Porque, assim, vejam bem, eu não posso fazer essa pergunta para os arauetés, para os bonoaras, ou para qualquer um desses povos, Guarani Caiobás, etc, etc. Porque eu não saberia traduzir essa pergunta nesses termos. E se eu soubesse traduzir, deixava de ser uma pergunta. Porque ela seria compreensível. Portanto, a pergunta que fica, né, é se não é um problema de linguagem, mas talvez de mundo. De muitos mundos. Por isso, da minha dúvida, né, se, ao radicalizar esse movimento aqui, metodológico, teórico, epistemológico e ontológico, se fica de pé a ideia do inconsciente estruturado como linguagem. Porque talvez seja um problema de mundo. Não é um problema de tradução. E aí, desse ponto de vista, as cosmologias afrodiaspóricas, né, indígenas, etc., etc., elas são absolutamente muito mais includentes, né, do que a metafísica ocidental. Eu fiquei me perguntando de por que só tem que existir uma forma de estruturação do inconsciente, né? Sim, mas essa é uma coisa interessante, porque o estruturalismo ele tinha algo já em si, e que era difícil de entender, de enxergar na época, né, que já era muito mais pós-estruturalismo do que estruturalismo. Né? Isso estava dado.
né? Mas é isso, assim, não sei se é desonestidade intelectual, mas a gente sabe que Foucault, Lacan, todos leram e assistiram Deleuze. Mas não dialogam com Deleuze. A gente pode dizer, por exemplo, que tem até um número da CUT bem interessante sobre isso, que vai dizer que o Fanon é o fundador, de certo modo, da esquizoanálise. Não de certo modo, mas de muitos modos. No entanto, também não foi citado por Deleuze. Então há uma certa, como em alguns animais, uma viseira que impede de enxergar. E esse é o bloqueio da metafísica ocidental. Esse bloqueio está colocado. Acho que era isso. Sei, para hoje, Jesse, né? Tá Não sei se ótimo. eu estava Adorei. esperando, mas... Não, eu tava esperando algo, mas eu sou aberto ao encontro, né? Acho lindo, assim, quando várias coisas nos surpreendem e tal, né? E fiquei, até eu vou ver depois, vou rever depois, né, para captar tudo que falaste e tal, porque achei falas bem densas, né, importantes para até pensar várias coisas estruturais até que fundamentam a própria psicanálise, né? sim. E também que vão possibilitar a construção de outras epistemologias, né? É que Mas agradeço. eu acho que é isso, a gente não pode ter pressa, viu? Assim, Uhum, esse é um projeto de médio prazo, uhum, assim, é um projeto de 10 anos, né, no mínimo, uhum, né? uhum, Contando que muita gente ao redor do mundo vai estar fazendo movimentos parecidos, né? E às vezes melhor do que dar respostas rápidas é produzir boas perguntas, né? uhum, Então a minha pergunta que fica é a pergunta essa sobre se, quem sabe não é linguagem, mas é mundo. uhum. E acho que isso pode ser mais interessante do que ficar dando respostas, né? Porque, Sim. claro, eu sei da urgência, da emergência sobre as questões raciais, não tenho dúvida, sendo na pele, né? Mas às vezes a pressa te atrasa. Sim, é importante ter a paciência, né? É, eu acho, né? Uhum, E, bom, e aí nossa ancestralidade já ensinou bastante sobre isso. Porque uhum, senão não resistia, né? sim. Outra coisa que eu fiquei pensando aqui é justamente isso dos saberes produzidos em comunidade, né? Uhum. Algo que acontecia com Freud, também acontecia com Lacan e também acontecia com Deleuze, mas de como muitas vezes era muito centralizado em indivíduos, né? Como se Uhum. Freud tivesse esse conhecimento que saiu, sei lá, da onde, né? E me parece que é também muito numa estrutura patriarcal, assim, aquele que sabe, e até que o Freud nutriu isso, né? De quem desviava, quem contradizia ele, meio que já não durava muito ali na psicanálise com ele, né? Então, de também nutrir outras formas, assim, de produção, de produzir conhecimento, né? Algo que Uhum. tu bem trouxeste, assim, né? De fazer isso com calma, de construir coletivamente, né? Perfeito. Obrigadão, Jesse e a todo mundo aí que nos acompanhou, tá bom? Também agradeço, e a live vai ficar gravada, então quem quiser assistir. Um abraço, até mais.